Vamos falar do livro A Questão do Pardo no Brasil, livro organizado por ela pela Cult Editora, está disponível 210 páginas por R$ 75, e vamos falar um pouquinho desse livro que ela organizou. Flávia, tá me ouvindo bem? Vou te colocar aqui na tela, vamos conversar aqui um pouquinho a respeito disso. Tudo bem? Seja muito bem-vinda da Folha Democrata, como é que você está? Oi, boa noite, Pedro. Estou te ouvindo muito bem. Você me escuta? Todo mundo me escuta? Estou te ouvindo muito bem. Como é que você está? Ótimo, muito obrigada. É um prazer imenso vir conversar com você. Flávia, você é PhD pela USP, teve contribuições internacionais, pesquisadora pela Afro-Sebrap. Me conta um pouco essa história, como é que foi a organização desse livro e até uma questão que eu trago até de mim mesmo. Eu sou visto na sociedade como branco, mas meu pai é preto e, na verdade, assim, nas fichas eu preencho sempre como pardo. Como é que é a questão do pardo no Brasil e como é que você organizou esse livro? A gente queria te ouvir um pouco sobre isso. Obrigada pela pergunta. Imagina. Eu sempre começo, Pedro, dizendo que atrás de um livro sempre tem uma história. E é sempre bom perguntar as histórias, ainda mais quando os livros são compostos. O livro, na verdade, é composto por muitos autores. Então, isso ajuda a gente também a entender a sua natureza. Bem, eu vou dizer que o começo da história é o seguinte: eu recebi um convite da Cult, da revista que a gente sempre esbarra, encontra, lê há tantos anos. Eu gosto muito. Eu também, desde quando eu era graduanda, prestava vestibular, enfim, eu lia muito a Cult, assim como várias outras revistas de qualidade no Brasil que contribuem para a gente, com textos acadêmicos, mas de uma forma assim, mais leve, né, com um público mais amplo, inclusive do segundo grau. Então, eu comecei a ler estando ainda no segundo grau. Então, fiquei muito feliz, né, Pedro? Eu acho que qualquer pessoa que se preze assim, minimamente quando recebe um convite da CUT, fica feliz, porque, poxa, afinal, nossa, que legal, né? Ainda tinha na minha cabeça, eu sou socióloga, tinha na minha cabeça, Pedro, que a CUT era para os filósofos, né, para as pessoas, assim, e que refletem de uma forma diferente, tem uma perspectiva diferente sobre a sociedade, diferente da sociologia, que está ali mais muito vinculada às pesquisas de campo, da vida, do cotidiano. Então, para mim foi uma alegria enorme. E aí veio essa encomenda. Olha, eu sei que você estuda temática racial, classificações, identidades, desigualdades e política. Eu queria muito que você reunisse, então, o que a academia produz sobre esse tema, porque quando eu entro aí nas redes sociais, nas plataformas, eu vejo um burburinho, pessoas discutindo e etc. Tem esse tema das comissões de heteroidentificação, tem esse tema do IBGE, que tinha acabado, então, de lançar os resultados da pesquisa censitária. Enfim, a sociedade estava sendo bombardeada por um conjunto de informações sobre população, sobre formas de classificação e, sobretudo, envolvida a temática do pardo. E aí eles me deram esse desafio. Eu falei, nossa, que incrível. O que me assustou? Primeiro, é porque, como eu sou uma acadêmica, como você falou, né, mais ligada à tradição dentro da universidade, então sempre tem que fazer uma produção assim mais direta e tal, é realmente um grande desafio. Eu topei esse desafio, mas o melhor de tudo é que várias outras pessoas, vários outros intelectuais toparam comigo, e a gente escreveu, então, um dossiê para a CUT, chamado o dossiê A Questão do Pardo no Brasil. E qual não foi minha surpresa, Pedro? A revista desapareceu das bancas. Ou seja, desapareceu. Você fez o dossiê primeiro para a revista em si. Isso, o convite foi para um dossiê no ano passado, e o dossiê desapareceu. E aí muitos rebatimentos, aí as pessoas começaram a produzir, refletir, brigar com o dossiê, aceitar o dossiê. Enfim, foi aquela confusão toda que a gente conhece, os que eram favoráveis, os que eram contra, os que queriam estar no dossiê, aqueles que a perspectiva talvez não tivesse ali, enfim. Aí foi aquela coisa toda. E como foi um tremendo sucesso, as pessoas se interessaram tanto, até eu demorei 3 semanas para ter o dossiê em mãos, porque foi muito rápido. E aí, então, a gente resolveu, de novo, a ideia da editora, da CUT, falou, vamos, então, reunir num livro, porque a gente não pode ficar... né, a revista tem seu número, tem sua série, e ela é muito limitada. Então, aí a gente resolveu organizar o livro, que
contém não só digamos, o dossiê como um todo, revisto, O dossiê que a Flávia está falando, tá, Flávia? Não quero te interromper, mas o dossiê que você está falando é porque a revista Cult ela tem uma tradição de fazer edições especiais que aí eles dão o nome de dossiê. Você transformou o dossiê da revista num livro, né? Exato. Boa, obrigada, Pedro. Imagina. Essa intervenção fantástica, é isso mesmo. Essa edição especial da Cult sobre a questão dos pardos, que saiu no ano passado. Então, a gente resolveu, para que ele pudesse ter a vida mais longa, né, para que outras pessoas pudessem ter acesso às bibliotecas, etc., a gente reuniu num livro não só os textos daquela edição especial de revista, mas também ampliamos, já que nós estamos com uma outra oportunidade, que é de escrever um livro, organizar um livro, a gente ampliou. Posso contar um pouquinho, então, desse livro? E aí depois eu vou deixar para o final a sua pergunta, porque eu acho que ela é ótima. Fica à vontade, conta depois que eu tenho outras perguntas, vamos lá. Tá bom. Então eu vou contar assim. Bem, gente, esse livro foi um dos maiores desafios da minha vida, porque justamente essa característica de falar para um público bem amplo, né? E de um tema quente, de um tema que comove, que move, né? Falar sobre uma dimensão da identidade, seja da nação, seja do indivíduo, seja do grupo, é sempre desafiante, né? Porque a gente nunca vai falar por inteiro, já que todos nós somos muito complexos, né? A gente é multifacetado e tal. Mas o livro, por isso mesmo, porque esse tema é tão sensível e tão comovente, que nós convidamos pessoas diversas, de áreas diversas, porque a gente não tem uma voz, uma autoridade única de um conhecimento. Então, tem filósofos falando, né? O Érico Andrade, um filósofo pernambucano da UFPE, que escreveu um texto fenomenal, já tinha feito um livro, e aí escreveu um texto. Nós convidamos sociólogos e demógrafos para fazerem análises mais estruturais de o censo, e etc., desde 1872 até 2022. Então, fizemos assim um exercício enorme. Cientistas políticos, para discutirem como que isso aparece na política, mesmo nas eleições, nas classificações, psicanalistas, geógrafos. Então, foi uma coisa assim, foi uma investida muito interessante. Então, eu vou deixar só esse gostinho assim, inicial, porque uma das coisas mais ricas que eu acho que tem nesse dossiê são as possibilidades de se ler um tema a partir de muitas lentes, e isso, por si só, já te retira qualquer dogmatismo, qualquer sectarismo, qualquer coisinha assim, muito fechadinha, né? Então, quando a gente gosta de ampliar, de entender as coisas na sua multiplicidade, então é bom olhar com múltiplos olhares, né? Múltiplas análises. Exatamente. Pedro, falha isso, senão eu vou dominar a sua live. Não, imagina, eu quero que você domine mesmo, e aí eu te coloco uma outra questão, que é o seguinte: você foi autora de um livro, co-organizou, na verdade, né, Negros nas Cidades Brasileiras, pelo Intermeios com financiamento da FAPESP, e por um feminismo afro-latino-americano da Zahar, de 2020. São alguns livros seus mais recentes. E aí eu te coloco uma questão mesmo, Flávia, que é uma dúvida que eu tenho, porque a questão da negritude, da escravidão, eu converso muito com o Adriano Viaro, que pesquisou o caso do racismo que existe, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que é bastante arraigado na sociedade gaúcha. Ele me fala sobre isso, ele fala, eu vim de periferia no Rio Grande do Sul, e o racismo lá é uma coisa institucionalizada. Você lidando com a questão, o pardo, ele é fruto da miscigenação, ele tem também um contato com o universo branco, e às vezes ele reproduz também muitos dos preconceitos que existem. Isso é tratado no livro? É uma curiosidade que eu tenho. Ótima pergunta, né? Embora você tenha feito aí um caminho longo, né? Isso. Então, eu vou me ater à sua pergunta. Você falou tantas coisas, dá vontade de entrar em cada coisinha que você falou, mas, bem, você trouxe as cidades, né? De fato, o primeiro livro que eu organizei
foi com uma urbanista. Eu sou socióloga e uma urbanista. Você já viu que eu gosto mesmo, né, dessas coisas de conectar áreas, né? Sim. Então, eu e uma Que é urbanista. como funciona as sociedades, né? É Isso. como funciona a sociedade. Se você se fechar muito, você não compreende a sociedade. Ainda mais agora, né? Sociedade em transformação rápida. Então, você precisa dialogar. Então, o primeiro livro foi com Ana Baroni, uma urbanista da FAUSP, e nós nos reunimos, solicitamos um recurso da FAPESP, etc., fizemos um evento para a gente compreender o processo, sim. Não era exatamente da escravidão, mas o processo lido e pensado já por Florestan Fernandes. Na verdade, a gente queria trazer a problemática do Florestan Fernandes, um grande sociólogo brasileiro, um dos maiores brasileiros, que observava a questão racial, levando em consideração a dimensão do capitalismo, o modo como o capitalismo se formou no país e as dificuldades culturais, econômicas, sociais para a integração. Não por acaso o título da grande tese dele é a integração do negro na sociedade de classe. Então, a nossa pergunta para negros nas cidades brasileiras era olhar um pouco a partir do Florestan e levando em consideração múltiplas leituras de outras cidades, né? E você fala do Rio Grande do Sul, que para mim é muito emblemático, quer dizer, o Sul como um todo é muito emblemático, né? Não só o Rio Grande do Sul, está aí o nosso grande cineasta, não, romancista, o Tenório, Jefferson Tenório, que já escreveu pelo menos 3 grandes livros sobre o Rio Grande do Sul, e ali está a temática racial na sua contemporaneidade, na sua complexidade daquela de Porto Alegre, dos arredores, etc. Então, é fato, a gente já sabe, a sociologia já sabe, a geografia e outras áreas, que o território importa para a temática étnico-racial, não só no Brasil, em qualquer parte do mundo. Importa na Colômbia, se você está na parte litorânea, ou se você está na parte de montanhas, ou seja, importa, né? E para a gente importa se é sul, se é norte, se é centro-oeste, se é a região amazônica, se é o sudeste, né? E a questão imigratória, a presença de uma imigração europeia, alemã, italiana, sobretudo, na região dos 3 grandes estados, né, ou dos 3 estados do sul, geram essas relações características diferentes, né, daquelas que a gente vive, às vezes, no Rio, São Paulo, Minas Gerais. Mas, de todo modo, eu diria que a questão do pardo atravessa tudo isso, a despeito das nossas peculiaridades regionais e determinações regionais, maior ou menor concentração de imigrantes, né? Maior presença de pessoas mestiças ou menor presença, enfim. Isso o censo mostra para a gente. O censo mostra, por exemplo, que a presença maior das pessoas autodeclaradas pardas está no norte do país, né? Quanto mais ao norte, nordeste, norte, mais a presença. Mas, de todo modo, essa percepção da cor, da construção da cor, da discriminação, nós podemos dizer que elas são, digamos assim, comuns, mas, ao mesmo tempo, recebem as variações regionais. Então, eu diria para você que não importa se você está no Rio Grande do Sul ou se está no Amazonas, ou em Belém, sei lá, o pardo ele vai ser pardo, mas ele vai assumir características peculiares da sua região, e ele vai responder a isso no censo e em outras pesquisas, né? Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas
com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.